Oi, tudo bem? Meu nome é Karen Ferraz, sou da instituição Unifunvic, tenho 22 anos, sou da graduação de enfermagem, estou no 10º semestre. Falta 2 meses assim, para terminar a graduação, graças a Deus. Eu sou a filha mais velha, eu tenho um irmão e os meus pais se chamam Matusalém Ferraz, Maria Benedita e o meu irmão Matusalém Júnior. A gente é uma família um pouco diferente, sabe? A gente tem um gosto peculiar e nome um pouco diferente. Os meus pais são profissionalmente, minha mãe é auxiliar de enfermagem, o meu pai é motorista. Ele trabalhou muito para todas as áreas de motorista possíveis, ele já conseguiu. E graças a Deus, assim, hoje meu pai é aposentado, a minha mãe teve um problema de saúde, mas graças a Deus está fluindo ali na medida do possível. Como foi no passado? Eu cheguei aqui na instituição, vai fazer 5 anos, e quando eu comecei a pensar numa graduação, eu tive um pouquinho de dificuldade porque eu não sabia o que me encaixava. Eu passei por todas as áreas. Eu procurei saber a psicologia, entender um pouco da enfermagem, um pouco da fisioterapia. E o que me engatilhou todo esse período de tempo para minha graduação foi através dos meus avós. Eu tive a oportunidade de cuidar da minha avó desde pequenininha. E a minha avó, eu cuidava da minha avó e as minhas tias trabalhavam tudo em pró a ajudar ela. Então eu achava muito bonito a intenção e poder colaborar junto. E eu achava aquilo ali muito assim especial, porque para mim a área da saúde sempre foi assim, uma área branca, e ter aquela comunhão com a família e saber que eles super gostavam e me identificavam mais ainda porque eles faziam participar. Então eu cuidava da minha avó, ajudei a cuidar até no último dia de vida, e foi a mesma coisa com meu avô. Os meus avós são falecidos e desde o começo, quando eles começaram a ter as doenças, por conta da idade, foi eu que tinha mais presença com eles. Então foi o que mais me ajudou a me identificar com o futuro. E quando eu engatilhei na área da enfermagem, eu tive a ajuda dos meus pais. Eu tinha muita dúvida sobre a questão de, será que eu faço fisioterapia? Será que eu faço enfermagem? Porque eu ficava muito em dúvida. Por mais que eu passei por todas as áreas para me identificar mais, eu tinha uma certa incerteza sobre o meu futuro. O que me engatilhou foi quando o meu avô, ele falou pra mim assim, tem super jeito pra área da saúde. Eu achei assim, um pouco engraçado e um pouco assim tenso, porque eu falei, então tá, isso aí eu já sabia que era. Mas será que é mesmo assim, aquela graduação que vai me ajudar a ser uma pessoa boa, uma pessoa que leva aquele cuidado que a gente pode e estimula sobre a questão de amar o próximo, de ser aquela pessoa presente perante a enfermidade. Então, foi os meus avós que mais me impulsionaram. Quando cheguei na enfermagem, foi meio empurrado pela minha mãe, porque minha mãe falava assim, não, você tem jeito de enfermagem. E por outras questões da enfermagem ser uma área que a minha mãe sempre defende, né, porque ela é auxiliar, ela falava assim, não, vai que vai dar certo, você tem dom, você possivelmente vai conseguir entrar e encaixar em alguma coisa. Só que eu fui com aquele pezinho meio atrás, porque eu tinha muito medo de não me identificar, de eu achar um certo empecilho na parte prática. Quando eu entrei no campus, eu tive a oportunidade de ver alguns pontos sobre uma realização futura de um sonho. E eu tinha aquela idealização de ser aquela enfermeira que, poxa, a enfermeira é boa no que faz. O meu sonho é ser um pouquinho parecido com nem meus professores, porque eles são pra mim a minha idealização futura, a minha meta mais presente, sabe? E então foi quando eu comecei a me programar, vou fazer o máximo possível pra mim poder me destacar, pra que eu possa pelo menos ser um pouquinho ali deles. Então eu comecei a pensar num sonho de chegar uma vez no meu mestrado, quem sabe meu doutorado da vida. Então assim, foi começando ali com os meus professores de ensino fundamental, que é as bases clássicas da graduação, para começar nossas bases fundamentais específicas da enfermagem.
E foi onde comecei a sonhar, e sonhar, e sonhar, e graças a Deus, o que eu andei sonhando, hoje em dia eu tô vendo muito meus frutos chegando mais próximos, porque era uma coisa muito distante há 4 anos atrás. O meu sonho eu comecei a idealizar no ensino médio, e eu tive um pouco de dificuldade para pensar nele, porque eu não tinha condições financeiras. Então eu imaginava o Enem. O Enem para mim era uma base que eu podia começar a programar uma certa possibilidade de uma graduação. Então eu fiz em 2016 o primeiro Enem, e em 2017 eu tentei fazer o segundo Enem, eu não consegui fazer por problemas de saúde, eu tive que passar por cirurgia. E aí foi quando eu comecei a pensar, poxa, o primeiro Enem foi na instituição Unifunvic. E eu tive a primeira oportunidade de entrar num campus. Eu nunca tinha aquela oportunidade de, tipo, meu Deus, entrar numa faculdade. Eu achava super incrível as pessoas que falavam, nossa, eu fazia graduação, fiz graduação, estou lá sofrendo na graduação. Porque pra mim era uma meta muito fácil se eu conseguisse passar no Enem. E aí eu vim, na cara e coragem, fiz o meu primeiro Enem. Foi uma nota muito boa, positiva, só que eu achava que eu poderia sonhar mais alto e ir numa universidade também paralela. E só que eu tive meu coração voltado pra cá, não vou mentir não, porque quando eu cheguei aqui no campus eu fiquei imaginando eu aqui dentro. E eu ficava assim, meu Deus, será que vai dar certo? Será que um dia eu vou entrar aqui dentro? Mal sabia, imaginava, cogitava saber que eu poderia estar aqui dentro do campus e me formando. Então foi assim, em 2016 meu primeiro Enem, e aí eu me apaixonei pelo campus. E Deus me abriu essa porta, porque eu não tinha oportunidade nenhuma para entrar aqui, porque o meu Enem eu não conseguia atualizar. E na época eu precisava atualizar ele para aumentar a cota para conseguir a bolsa. E foi quando eu estava no 3º ano, eu fiz o vestibular pré-antecipado. E a faculdade tinha meus dados, ligaram para mim e falaram que eu tinha ganhado a bolsa. Eu fiquei chocada, porque na minha cabeça isso não ia acontecer. Porque foi assim... O Enem, fiz o vestibular pré-antecipado e eu falei, vai ficar por aquilo ali. Não, pra mim, não ia passar de nada, né? Aí tá bom, daí eles me ligaram, falaram que eu tinha me classificado e eu fiquei entre as bolsas recorrentes. Quando eles falaram pra mim que eu tinha a possibilidade de ganhar uma bolsa, eu fiquei chocada, porque na minha cabeça não ia passar, nunca. E aí eu falei assim, vou fechar com eles, né? Por via de segurança, vai que eu consigo. Aí, tá bom, fechei. E aí quando foi em dezembro, na minha cabeça eu ia fazer outro vestibular, eu ia conseguir outra faculdade, eu ia conseguir sair, porque eu queria ser aquela universitária que vai pra longe, consegue bolsa pra longe. Mas eu acho que o meu chamado era pra cá mesmo, não tinha oportunidade não. Eu passei por cirurgia, faltando 3 dias pro Enem, e aí eu fiquei grave. E aí eu cheguei na mesa de cirurgia e falei pro médico, pelo amor de Deus, não me opera hoje, porque eu preciso fazer o Enem. O médico olhou pra minha cara e falou, meu bem, calma, você vai conseguir. Eu falei, não, eu só consegui uma, eu quero ter mais oportunidade. Eu estudei tanto pra mim ter outra oportunidade. E eu não queria ficar só por aqui, eu queria, sabe, outra coisa também. Aí ele falou pra mim assim, às vezes seu sonho não tá lá, é aqui. Aí foi um tapa na minha cara. E aí eu passei por cirurgia. E quando eu cheguei aqui no campus, que eles me ligaram, falaram, a matrícula tá certa, tá tudo certo, eu só venho assinar os documentos. Aí eu expliquei que eu não podia, por causa da cirurgia, que estava muito recente, e eu tive muito problema depois da minha pós. E aí eu cheguei aqui, eles super me atenderam bem e falaram pra mim, não, você conseguiu a bolsa. E eu achava que eles estavam, né, assim, sei lá, poxa, será que é verdade mesmo? Porque daí você chega aqui e descobre muita coisa, né? Será que vai dar certo mesmo? E aí, não. E tipo, eles só falaram pra mim assim, assina esse documento e no dia X você vem pra faculdade, porque você vai ter sua primeira aula. Eu juro que eu só não chorei lá em cima porque não deu oportunidade. Porque eu sou muito chorona. E aí eu saí de sorriso a orelha. Aí minha mãe ficou super feliz, todo mundo, né? Todo mundo, minha filha vai ser universitária, porque os meus pais não conseguiram fazer graduação, eu sou a primeira da família. Da parte da minha mãe, não sou a primeira, mas da parte do meu pai, eu sou uma das que teve essa oportunidade, graças a Deus. E aí eu comecei, né, a fortificar no meu sonho. Quando eu comecei a realizar o meu sonho, foi quando eu tive as minhas primeiras oportunidades de fazer as minhas atividades extras aqui do campus. Eu tive a oportunidade de conhecer um dos melhores professores, e eles aqui são sensacionais. Eu falo isso de peito aberto, porque eles sabem que eu sou super fã deles.
Esse aqui é meu professor, Matheus, farmacologia. Ele foi meu grande mestre na aula de farmaco, né, prof? Bem, a gente se esforça, né? Mas olha, o que eu tenho a falar é que ela foi uma aluna excelente, tem aí um futuro brilhante pela frente, dedicada, esforçada. Uma pessoa que conseguiu absorver a essência do ensino superior. Tenho certeza que vai brilhar e vai levar o nome dela e o nome da instituição para cima, porque tem alunos e alunos, e esta daqui eu posso destacar como sendo uma aluna exemplar. Obrigada! A minha maior dificuldade, quando eu tive minhas primeiras dificuldades na instituição, foi a questão da Covid que entrou. E aí eu tive aquela dificuldade de saber, será que vai dar certo? Será que eu continuo ou tranco? E aí eu vi realmente o relógio bater na minha porta. Aí eu falei, poxa, eu acho que eu vou continuar, vou levar na questão, mas eu ia me empenhando. As minhas maiores frustrações durante o meu período de graduação foi a questão da minha identificação e a respeito da minha maior motivação, que seria um dia eu poderia me formar, mas será que eu serei uma ótima profissional? O que devo me empenhar, o que eu poderia melhorar? Então, o que me impulsionou foi receber as positividades dos pacientes a respeito da minha forma de trabalho e as questões que começaram a melhorar conforme eu fui aderindo aos conceitos que a universidade me agrega. Me apoiaram muito, só que eu achava que era impossível, né? Eu conseguir uma rede de apoio para um trabalho que era uma questão muito grande, e comecei a me posicionar sobre alguns conceitos sobre mim. E aí, por eu ser dura comigo mesma, eu acabei tendo alguns problemas físicos e emocionais a respeito das minhas partes mentais. E eu acabei me questionando tanto que eu me levei a uma ansiedade muito grande. E eu acabei desenvolvendo outros tipos de depressão. E aí eu falei, poxa, eu preciso passar esses sintomas logo de mim, porque não era eu aquilo ali, sabe? E eu falei, poxa, vou me empenhar em me identificar mais. Foi quando eu comecei a enxergar meus medos. E acredite, eu acabei de enfrentar todos eles. Assim, tem muitos ainda que a gente tem que enfrentar. Mas eu acabei me relacionando com pessoas que me identificaram, me colocaram em posicionamentos, e uma enfermeira foi essencial na minha vida. Falou pra mim assim, quem era eu? Uma palavra assim que é pequena, com um conteúdo muito grande, a maioria não sabe se identificar. E eu não sabia me falar de mim. E eu falava, poxa, é um período de 3 dias para ficar pensando, para saber, será que eu sei um pouquinho de mim? Quem sou eu? A qualidade maior que existe em mim, será que não existe mais? Talvez a gente não enxergue tudo. E tá tudo bem não enxergar. Demora um pouco para você saber. E caiu meio que assim do céu uma oportunidade para mim, uma rede de apoio maior. E foram eles que me colocaram assim mais para frente, para me acabar lidando com algumas frustrações que a gente carrega durante o período de graduação, que é a ansiedade. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa ainda, mas eu acho que eu tô tentando pausar. E a maior possibilidade de um dia isso acontecer será um período um pouco longo, mas eu acredito que consigo diminuir as frações que ainda existem nessas questões, tipo, será que vai dar certo? A questão do futuro é um caos, porque a gente sempre prepara o futuro. E aí, chega na real, você não consegue viver aquilo que você mal queria tanto realizar. E aí acaba com aquele idealizado não concluído. E eu aprendi que, na real mesmo, assim, sem problema nenhum, a gente tem que viver o dia. O problema é ter a paciência. E é necessária a paciência, porque se você não estiver vivendo o tempo certo, você não consegue concluir. É necessário viver os 5 anos da graduação, porque a gente fala, 5 anos é muito. Mas é necessário, porque é onde a gente começa a perceber a necessidade que vai fazer com que você seja um bom profissional daqui 5 anos a mais. Então, é um período longo, mas total necessário para que você comece a ter sensações diferentes, visões diferentes, perspectivas diferentes, para mudar o campo de idealização do seu futuro. Então, assim, é necessário passar por todas essas barreiras que a gente vem atravessando, e é uma luta todos os dias. Não é fácil vir todos os dias para a faculdade motivada, a gente tem que vir, assim,
na posição de querer, assim, preciso de um futuro, eu quero me posicionar num futuro melhor. Foi assim que comecei a enxergar uma possibilidade, uma motivação maior. Quando eu conheci a instituição do Unifunvic, eu vim aqui fazer uma inscrição, mas antes de eu chegar na inscrição eu tive que passar por alguns problemas de saúde, e aí eu finalizei a inscrição depois de um tempinho. E eu achava que não era muito possível. E aí eu cheguei aqui e falei, poxa, vamos lá conversar com a recepção. Nossa, eu tenho muito carinho com todos os profissionais da área e eles são totalmente assim receptivos com a gente. E aí eu cheguei ali descaradamente e falei assim, nossa, será que eu tenho uma bolsinha? Aí eles falaram assim, nossa, com certeza. Aí eu achando, né, que poderia dar muito ruim, porque eu vim com um sonho, agora se ia dar certo o sonho a gente não sabe, né? Aí eles falaram assim, não, você conseguiu uma bolsa, e aí eu fiquei na classificação das bolsistas integral. Aí eu fiquei super passada, porque eu achava que era possibilidade, né, num período de tempo que foi muito difícil pra mim. Aí quando eu cheguei aqui, comecei a fazer amizade com a instituição, conheci, eu falo que todo mundo aqui teve um apoio na minha graduação, porque se não fosse eles, eu não teria conseguido não, porque eu falo que a recepção foi meu apoio de psicologia. Aí começou, cada setor aqui tem uma possibilidade de me ajudar em alguma coisa. Daí eu corria, sentava lá com eles e aí eu desabafava. Foi onde eu consegui lidar com as minhas crises de emoção que eu tive aqui na rede. E aí eu comecei a fazer a parte de estudar. E quando eu comecei a estudar literalmente aqui, eu falei, poxa, será que vou durar um semestre, né? Aí eu falava com as meninas da instituição, falei, poxa, um semestre é muito, vamos ver se os 5 a gente garante. Aí, na minha cabeça, né, que 1 era muito, mas é pouquinho, porque quando você piscou, tá no segundo semestre. E aí a minha inscrição, ela falou assim que, uma das meninas da recepção falou assim, a sua inscrição tá fechada, ninguém consegue tirar de você. Eu falei assim, então tá bom, né, vou confiando que vai dar certo. E não é que deu, hoje, graças a Deus, tem a Vivi, e a Vivi pra mim é uma princesa. E eu gosto muito dela, foi muito ela, assim, que tava comigo. Eu chegava ali, abre o balcão e falava, Vivi, aconteceu isso, eu não sei se eu vou sair daqui agora. Aí ela falou assim, vai pra sala. Eu falei assim, não, eu vou ficar mais um pouquinho. E quando eu via, eu já tava um tempo com a Vivi, eu já tava na sala, porque a Vivi eu falava que era meu apoio da parte mais tensa, porque eu já chegava falando. Lá do corredor ela já me ouvia. E aí, a inscrição que ela falava que ia dar certo, começou com ela, porque ela falava pra mim que ia, e não é que deu. E aí foi quando eu comecei a pensar, poxa, como que vou começar a estudar e como que vou pagar a faculdade, né? Os meus pais investiram muito em mim, graças a Deus, foi através deles que eu estou me formando a enfermeira. E quando eu comecei a faculdade, era muito doido, porque eu não tinha condição nenhuma para pagar, eu tava passando por dificuldade em casa, ainda mais por causa de mim também. E aí os meus pais venderam a casa e deram a entrada para começar a fazer a faculdade. Então foi através da minha casa. E aí eu fui morar numa outra casa totalmente diferente, em outro bairro. Nossa, passei um perrengue, mas graças a Deus, hoje quem investiu, a maior parte do investimento foram os meus pais. E eu fiz valer os meus 5 anos de instituição com a base curricular, que eu agreguei bastante aqui na rede. Então foi através dos meus pais que fizeram com que eu crescesse e a instituição que me apoiou até hoje. Inclusive, queria agradecer meus pais por ter me apoiado até aqui hoje, porque se não fosse eles eu não teria conseguido nada. E foi através deles, do incentivo deles, do meu irmão, que eu consegui alcançar todos os meus sonhos, porque se não fosse eles, possivelmente eu nem teria começado. E toda a minha loucura que eu faço de fazer atividade extra, foram eles que me levavam, às vezes, correndo para atividade e sempre colocando, não, você consegue, às vezes tá difícil mesmo, mas a gente dá um jeito. E foi através deles que tudo aconteceu e que tá acontecendo, e eu só tenho que agradecer mesmo a iniciativa, porque se não fosse vender na casa, se a gente não tivesse passado por todo o processo, talvez a gente não estaria aqui hoje, eu vivendo tudo que eu tô vivendo, graças a Deus. E é isso, se não fosse eles, possivelmente não existiria uma cara enfermeira hoje. Hoje, vivendo a mulher que eu me tornei, uma mulher empoderada, graças a Deus, pela capacidade que Deus deu de dimensionar as situações diversas que acontecem no nosso dia a dia. Eu realmente tenho muito orgulho, porque
o que eu trabalhei foi o meu nome, consegui deixar uma história, consegui deixar a história na vida das pessoas e saber que um pouquinho de mim vai ficar um pouquinho aqui. Tem registros meus aqui, tudo que é lugar. E eu gosto disso, eu sempre falo que eu gosto de deixar um registro que eu passei por aqui. E fiz boas escolhas na instituição, coloquei, na verdade assim, fiz boas escolhas e coloquei também um pouquinho da minha sementinha nos alunos, porque hoje em dia teve alguns alunos que eu consegui influenciar e levei para a graduação da enfermagem. Eu até brinco que eu sou extremamente observadora, eu sinto o cheiro de enfermeiro de longe. Aí eu fazia com que os alunos entendessem também, porque às vezes eles tinham medo, né? E aí, por eu saber que aquele medo que eu tive, que teve pessoas que me ajudaram desde o começo a me identificar, eu queria ser um pouquinho do que fizeram pra mim, pro meu próximo. Então eu colocava isso como opção. Aí eu falava pros alunos, não, vamos identificar, vamos ali fazer comigo algum procedimento. E aí foi onde comecei a trazer alguns alunos de outras graduações da rede pra graduação da enfermagem. E foi a minha maior motivação, saber que hoje, olhando para trás, eu sei que eu vou deixar uma marca. E essa marca, positivamente, é uma vitrine que eu coloco na minha frente, que é uma possibilidade de ser uma pessoa mais empoderada, uma mulher capacitada, que seja o meu posto e a minha base forte, o meu currículo profissional como enfermeira no futuro. Quero poder muito ser o que foram para mim, um acolhimento, uma pessoa que saiba acolher, tenha um bom desenvolvimento para saber conversar com o próximo e ter discernimento para poder resolver algum problema, que isso é o que a gente mais resolve, né? Quando a gente assume adulto, é a melhor coisa que a gente sabe resolver, é problema. E aí eu quero poder me desenvolver melhor e trazer um pouco do que fizeram para mim, pro meu grupo, que é os meus técnicos que estão fazendo se identificando os técnicos, querendo um dia fazer uma graduação de enfermagem. Então assim, eu sempre posiciono, eu falo, não, faça, porque é uma coisa que você consegue enxergar com outro nível, com outro olhar, e vai fazer uma total diferença no seu futuro, porque isso é uma dimensão de equipe, e o que eu quero ser é uma pessoa que saiba dimensionar, que saiba trabalhar em equipe e que leve um pouquinho do que fizeram para mim. O que mais me incentiva, que a faculdade colocou no meu coração, que já é da minha qualidade, é ter a aproximação com o próximo. Eu tenho empatia e eu gosto de trazer isso porque eu sei que é uma diferença que algumas pessoas têm e é o que coloca as pessoas, por mais que é difícil acreditar nas pessoas, eu sei que às vezes é muito complicado porque a humanidade não está nas melhores fases, mas é o que você coloca como diferencial no seu ponto, característica pessoal e pela sua realização profissional. O que eu prego, o que a minha profissão pede e é o que eu desejo sempre.